conta do estresse. Imagine também um peixe que está parasitado. Ali no momento do abate, vocês conseguem recuperar o peixe, mas ele vai estar estressado também. A carne dele não vai ser aquela carne tão de boa qualidade por conta do rigor que já vai ter sido antecipado. Quando acontece, né, a degradação do ATP, ali são gerados compostos que estão diretamente ligados ao odor e o sabor azedo do pescado, que é a inosina monofosfato e a hipoxantina também, que é um aminoácido que é gerado ali pela degradação do ATP. E ela está relacionada também com o frescor do peixe, tá? Então ela é produzida ali, né, no metabolismo do ATP na fase pré-rigor e na fase de rigor-morte, tá? E ali na fase, né, pós-rigor, o que a gente já tem? A aceleração do metabolismo microbiano das bactérias, tá? E ali ela vai utilizar, né, diversos tipos de substratos para poder realizar a degradação ali dos aminoácidos. Ela vai degradar aminoácido, ela vai degradar o óxido de trimetilamina, a histidina, tá? E isso tudo acelera, né, o processo de putrefação, como também as bactérias que vão utilizar a histidina, elas vão liberar histamina ali no peixe, tá? Por isso a preocupação, né, com a grande quantidade de bactéria ali na matéria-prima, tá? Então a gente tem, né, essas bactérias, elas acelerando o processo de deterioração do peixe, ali presente no músculo, tá? E quais são essas bactérias, né? A gente tem bactérias do gênero Pseudomonas, Acinetobacter, Morachella. A Morachella está envolvida diretamente com a degradação da histidina, formando histamina, os micrococos, os bacilos. Então, ali são grupos de bactérias que vão ser encontrados na microbiota do peixe. Então, elas fazem parte ali da microbiota do peixe, tá? O nosso intuito é diminuir a sua atividade assim que entrar na fase de rigor-mortis. E a gente tem as contaminantes, né? Que elas podem estar presentes ali na água contaminada, ela pode estar presente no manipulador, elas podem estar presentes nos equipamentos, que é a Escherichia coli, os estafilococos diretamente ligados aos manipuladores, a salmonela, tá? E o víbrio que está diretamente ligado à contaminação da água. Então, os pescados, como a gente falou na última aula, da região tropical, a gente encontra muito bacilos, micrococos, corinobactéria, nessas regiões, tá? Que a temperatura é uma temperatura um pouco mais alta do que das regiões temperadas, onde a gente encontra mais bactérias psicotróficas, que é Pseudomonas, Acinetobacter, Shewanella, Flavobactéria, tá? Ali presente nas regiões que tem a temperatura ali da água mais fria. Mas não quer dizer que eu também não encontre Pseudomonas nas regiões tropicais, não. A gente encontra sim, porque Pseudomonas, antes de ser uma bactéria psicotrófica, era uma bactéria, né, mesófila. Ela se tornou psicotrófica, tá? Então, de ordem, né, de importância, assim, contaminando o pescado, a gente tem, né, na ordem decrescente do maior para o menor, a Chromobacter, Micrococcus, Flavobacter e a Pseudomonas, tá? Os principais gêneros que vão fazer a conversão do óxido de trimetilamina a trimetilamina pertence ao gênero Shewanella, Pseudomonas, Achromobacter, né, Aeromonas, Acinetobacter. Então são diversos micrococos, bacilos, tá? Só que a gente encontra, né, muito mesmo no peixe a Shewanella, a Chromobacter, a Pseudomonas. Então, não, a gente tem que diminuir mesmo a atividade com a refrigeração, porque são bactérias que fazem parte ali da microbiota do peixe. Então, não tem como você
Não tem outra alternativa se você não colocar, né, diminuir a temperatura, tá? Para que elas não cresçam e assim não acelere o processo de deterioração, tá? E nos crustáceos, a gente também tem, né, essas bactérias, mas principalmente Pseudomonas, tá? Depois a Acinetobacter, seguido das bactérias láticas e leveduras, por conta do pH ser mais baixo, tá? Então, facilita a presença dessas bactérias láticas que crescem num meio ácido, né? E as leveduras também, tá? Então, se vocês querem estudar os micro-organismos presentes nos moluscos, vocês procurem, né, estudar essas bactérias láticas e essas leveduras por conta delas terem um pH mais baixo e elas serem encontradas numa fase pós, né, no início do abate ali, no molusco, no início da depuração, tá? Então é mais fácil você encontrá-las porque elas vão estar ali, as bactérias láticas e leveduras, iniciando o processo fermentativo nos moluscos, tá? Então a gente tem que, a única maneira, né, de diminuir o rápido processo de deterioração é a temperatura. Não tem outra alternativa ali logo no momento da despesca, tá? Então as altas temperaturas, elas favorecem o desenvolvimento dos micro-organismos. Entre 5 a 65 graus é o ponto essencial para o crescimento dos micro-organismos. Você diminuindo a temperatura, você praticamente reduz o crescimento microbiano, tá? Os alimentos que vão ser processados em altas temperaturas são, né, vão ter outras características bem diferenciadas do peixe fresco, do peixe o defumado, ele acaba passando por um processo térmico. Então a gente consegue ver características diferenciadas num peixe defumado para um peixe fresco, num peixe enlatado para um peixe fresco, porque eles sofreram processos diferentes ali na tecnologia. E isso tudo tem a ver com a diminuição da atividade microbiana, o intuito, né, conservar aquela matéria-prima, mas também elaborar novos produtos atrativos para determinados consumidores, tá? Mas acaba que o processo de defumação, de salga, você acaba impedindo o desenvolvimento microbiano, mas também você gera novos produtos ali apreciados pelo consumidor, tá? Então, a temperatura, ela vai estar ali diretamente ligada à matéria-prima. Então, reduzir sempre a temperatura, tá? O tempo também, não deixar ali, fez a despesca, já correr com gelo. Se demorar muito para o processamento, você pode ter a contaminação das vísceras para o músculo. E a higienização, né? Se eu tenho um ambiente limpo, eu me preocupo, já estou me preocupando com a matéria-prima e tenho que colocar no gelo para conservar. E eu ainda tenho um ambiente sujo que eu vou estar trabalhando com aquela matéria-prima, eu estou dando todo o caminho para ter uma contaminação. Então, não posso ter um ambiente sujo para trabalhar com a matéria-prima, tá? Então, os principais micro-organismos deteriorantes são aqueles que vão estar na matéria-prima. Pseudomonas, Achromobacter, Morachella, Shewanella, tá? Que vão estar diretamente ali na matéria-prima. Os micro-organismos que vão indicar as condições higiênico-sanitárias, que aquela matéria-prima ou ela saiu do sistema de cultivo ou ela foi processada, são, se você vai fazer uma análise, né, das condições daquela matéria-prima que saiu do sistema de cultivo, por isso que no momento da recepção é feita a inspeção, você vai fazer logo a análise para ver a presença de bioindicadores de contaminação, que são os coliformes e as bactérias mesófilas e psicotrófilas. Então já faz essa análise para saber se está tendo algum processo ali de má qualidade na matéria-prima, tá? Então já faz essa análise para a gente saber. Você pode fazer essa análise na água que está sendo cultivo dos micro-organismos, você pode fazer na matéria-prima, né, para saber se está tendo um processo ali de deterioração, de contaminação naquela matéria-prima, tá?
Se eu tenho elevadas quantidades de coliformes está na legislação. As bactérias mesófilas elas só estão para os estudos científicos, porque os coliformes eles já nos dão uma informação muito importante, como está o estado da minha matéria-prima. Então, se eu tenho uma grande quantidade daqueles coliformes, é um indicativo de eu ter a presença de um micro-organismo patogênico ali. Porque eu consigo facilmente cultivar um coliforme dentro do laboratório. Mas é muito mais difícil cultivar um micro-organismo patogênico, porque eles estão em menor quantidade, né? São poucas células. Então, para eu conseguir ter uma indicação das condições higiênico-sanitárias, eu utilizo, né, os micro-organismos que vão me dar essa indicação, que são os coliformes, né? O mapa, hoje em dia, eles estão diretamente ligados aos coliformes, ao estudo dos coliformes, tá? As bactérias mesófilas e psicotróficas é só pro lado, tá mais pro lado científico por conta de ter uma boa reprodutibilidade, bons resultados com os coliformes para o mapa. Então, eles são ditos, né, os coliformes, como indicadores de contaminação. Se eu encontro ele na matéria-prima, é contaminação total, ambiental, se for coliformes totais, e contaminação fecal se eu encontro a Escherichia coli, tá? Então, se eu encontro grande quantidade de Escherichia coli ali presente na minha matéria-prima, eu vou dizer que ela teve uma contaminação por fezes ali, porque a Escherichia coli está presente nas fezes humanas. Se eu tenho a grande quantidade de coliformes totais, mas não encontrei coliformes fecais, então é uma contaminação ali de matéria orgânica que está naquele ambiente que eu cultivei a minha matéria-prima, tá? Então, essas análises são feitas em vários momentos, desde o recebimento da matéria-prima, depois do processo de filetagem, porque são pontos importantes de processamento em que a gente pode ter a presença desses coliformes, né? A filetagem, a manipulação, então, se vem das fezes humanas, eu posso ter contaminação ali durante a manipulação, porque veio de fezes humanas, uma má higienização do manipulador, vai estar contaminando ali minha matéria-prima, tá? Como também a histamina, ela é avaliada logo ali na recepção para saber se aquele pescado ele já chegou com um alto nível de deterioração microbiana, como também enzimática. Alguém pediu para entrar.